Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre arte bizantina. Eu acho que você já ouviu falar desse termo, né? Pode ser que tenha até uma leve ideia do que é, mas vamos pensar como é que isso se organiza dentro do movimento da história da arte, principalmente da história da arte ocidental, que é essa que a gente está contando aqui. Nesse momento a gente vai dar uma puladinha para o Oriente, né? O Oriente tem outras características, tem outras delícias para a gente ver, mas nesse momento o Oriente se faz um pouco presente nas influências da arte ocidental, então a gente precisa dar uma passeada lá. A gente ainda está falando do Império Romano. Olha só como durou bastante tempo a influência desse domínio romano em várias regiões da Europa e fora dela também. A gente vai pensar na cidade de Bizâncio agora, né? Por isso que vem o nome Arte Bizantina. Ela vem dessa área de Bizâncio, que é uma cidade que foi fundada pelos gregos em 658 a.C. Quando o Império Romano chega lá, nessa cidade de Bizâncio, que leva esse nome por conta de um dos seus administradores, né, gregos, um dos reis gregos lá, Biza, né? Os latinos chegam, né, os romanos chegam lá e eles dão o nome de Bizâncio, né? Eles dão uma latinizada no nome grego, então chama Bizâncio. Em um momento da história, Bizâncio toma o nome de Constantinopla, que o imperador Constantino, o imperador romano, né? Ele dá o nome dele para a cidade. E aí, Constantinopla fica sob esse domínio romano. Quando cai, né? Quando o Império Romano cai, a cidade é tomada pelos turcos otomanos, que é uma outra civilização, né? Outra sociedade ali que vai tomar o Oriente. A gente tem que lembrar que o Império Romano já no século V, mais ou menos, 4, 5, ele já está em queda e aí ele vai sendo recebido outras influências, né? Ele vai perdendo sua força, vai diminuindo. Ao mesmo modo que ele expandiu muito, ele começa a diminuir e começa a se concentrar só lá na Península Itálica ali e dali vai se desfazendo também. Então, nesse momento é o enxugamento, né? O Império Romano está diminuindo assim e outras civilizações próximas estão tomando conta dos seus territórios. Na Europa, né, na parte europeia do Império Romano, a gente chama, olha só que interessante, né? Toda a história é contada por um ponto de vista. E a gente, lendo nos livros, a gente fala assim, nas invasões bárbaras, aquelas coisas assim. Eu duvido que os ingleses, os germânicos, eles chamem esse momento de invasões bárbaras, eles devem chamar de conquistas gloriosas ou qualquer coisa assim, não é? Porque eles vão estar entrando ali num território que não era deles, eles começam a se expandir e vão para outro território. Enquanto no Oriente, quem toma conta disso é o Império Turco-Otomano. Bem, e esse momento acontece em 1453, quando chega lá o Império Turco-Otomano. Então, assim, a cidade, ela se transformou em várias coisas e essas transformações foram dando origem, influenciando, né, tanto como ela ficou muito tempo parte do Império Romano, toda a produção artística influenciou também o que foi para a Europa. Então, dentro da arte medieval, a gente está falando já desse momento medieval de trabalho, a gente vai ter o início com a arte paleocristã, aí a gente vai ter a era bizantina como se fosse uma afirmação, né, um início glorioso dessa arte cristã, que vai ser a representação das imagens, dos ícones que a gente vai ter das representações de Cristo e da família, né, enfim. Da Virgem Maria, na verdade, a família mesmo ainda não aparece. Aparece muito a Virgem com o menino, muitos anjos e outros pequenos personagens, mas nesse momento a gente vai ver muita manifestação da Virgem com o menino. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar, que quando cai Constantinopla, né, ela vira o nome da cidade de Istambul. Então, Istambul na Turquia, só pra gente se orientar onde é que a gente está. E na Turquia, né, esse local que é tão bonito, a gente vai ter uma... Eu gosto de mostrar essa igreja como ela é um ponto muito bonito de ser estudado. Ela é praticamente o resumo de tudo que aconteceu naquela época, né? A gente vai ter uma construção religiosa chamada Hagia Sophia. Esse nome é grego, né? Ela foi feita como parte para ser uma catedral da Igreja Ortodoxa. Ela foi construída em 360 depois de Cristo. Depois ela virou igreja católica, né? A igreja cristã, vamos dizer assim.
e em 1204. Então ela troca de função. Ela passa de uma catedral ortodoxa para ser uma igreja, dentro tudo com serviço religioso, mas a fé que muda ali um pouquinho, né? E aí a gente depois vai ter ela virando uma mesquita. Quando os turcos vão, né, dominar a área, ela vira uma mesquita. Então o prédio, gente, é um prédio extremamente bonito, porque ele vai receber influências de tudo. Então a gente vai ver a construção inicial, depois as adaptações para que ela seja uma igreja católica e depois as adaptações para que ela vire uma mesquita, tudo no mesmo lugar. Então ele todo meio transformado. Quando ela vira mesquita, ela ganha aqueles minaretes, que são aquelas torres características, né? Aquelas torres servem para poder, fica uma pessoa específica ali para poder cantar as horas das religiosidades dentro do que se torna da religião muçulmana, né? E aí, além de culto, hoje em dia, além de local de culto, a gente chama igrejas que você pode visitar, são locais de culto e que viram museu. Então, se você quiser visitar, você pode visitar, mas tem que lembrar que aquilo é um local de culto, então tem que também ser respeitado os horários, enfim. Mas é muito bonito isso, sabe? Eu acho que é um local que vale a pena a gente pesquisar e que se alguém tiver a oportunidade de ir, vá para ver. Eu nunca fui, mas eu tenho muita vontade de conhecer. E quem já foi, olha, depois pode contar pra gente como é estar ali. Porque ela é o resumo disso tudo. Ela era um local que foi transformado em outro e foi recebendo essas influências, né? E existe até hoje. Enfim, talvez em alguns momentos de muita paz, outros momentos de muito conflito, mas o local tá ali mostrando pra gente como a história vai mudando ao longo do tempo. E, bom, vou falar um pouquinho sobre as características da arte bizantina no próximo episódio, porque a arte bizantina fala-se muito. Gente, eu falo aqui mais ou menos 5, 6 minutinhos sobre os nossos momentos da história da arte, mas lembrando que cada gotinha que eu dou aqui é um oceano inteiro de informação. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, pesquise, procure no Google, depois leia em livros, porque converse com quem já viajou, então converse com autores, procure história da arte, que sempre vai ter um momento muito interessante pra gente entender aqui como é que aconteceu tudo isso. Bom, se vocês gostam aqui das nossas gotinhas, compartilhe com os amigos, dê os likes, não esqueça que isso é muito importante pra mim, que tô aqui fazendo esse difusão aí dos elementos e das conversas que a gente tem sobre a história da arte, que me agradam bastante. E espero que vocês gostem também. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!